Se você quiser acompanhar na Bíblia, ok. Se não, eu tenho o texto aqui para a gente acompanhar, para nós acompanharmos juntos, tá bem? E o texto é o seguinte: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, ou seja, ele estava cobrando impostos, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Lógico que aí é um resumo da história. O que aconteceu foi que Mateus se convenceu da doutrina de Jesus e passou a seguir Jesus Cristo como discípulo. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Então Jesus estava numa determinada casa, estavam ali com ele os seus discípulos, muitos publicanos e muitos pecadores, considerados pecadores, tá bom? Vamos colocar assim. Vendo isso, os fariseus, para quem não sabe, eram os religiosos, aquele povo cheio de pompa, que gostava de se afirmarem como detentores das verdades de Deus. Os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Olha que pergunta, A pergunta deles é mais ou menos o seguinte: por que Jesus não se isola? Por que Jesus não fica apenas entre os seus discípulos? Por que Jesus não fica apenas com o seu povo? Por que ele recebe pessoas que estão à margem da religião e à margem da sociedade? Essa foi a pergunta. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Essa resposta de Jesus, ela é uma síntese do que é Jesus Cristo. Jesus nunca fez discursos eruditos, cheio de preocupação, cheio de coisas, de palavras difíceis. A doutrina de Jesus era simples, verdadeira, direta e com autoridade. Isso é muito interessante. Então, não são os que têm saúde que precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Vão aprender o que significa isso. Ele cita o Antigo Testamento. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus 9, de 9 a... Mateus 9, de 9 a 13. Ok, voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então Jesus, ele através dessa palavra, ele tenta passar para os seus discípulos e para as pessoas que estavam à sua volta uma coisa muito importante: que a religião verdadeira, ela não exclui. A religião verdadeira, ela não classifica pessoas como essa pessoa é boa, merece ser bem tratada, essa pessoa é ruim, essa pessoa não merece ser bem tratada. A religião verdadeira, o cristianismo verdadeiro, ele não busca aqueles limpinhos, vamos colocar assim. O cristianismo, ele é franqueado para todas as pessoas, para todos os povos. Ele não é um direito do judeu, ele não é um direito do sacerdote. O cristianismo, ele é aberto, ele busca a todas as pessoas e todos os tipos de pessoas. Então, Jesus, aqui nessa passagem, esse texto ele começa dizendo que um dos discípulos de Jesus era um ex-cobrador de impostos. Isso é muito forte, que é o mesmo que eu afirmar que um dos discípulos de Jesus é um ex-político corrupto, ou um ex-fiscal da prefeitura que pede propina. Porque os cobradores de impostos naquela época tinham essa reputação. A mesma visão que você tem hoje de um político, de um fiscal da prefeitura, era a visão que eles tinham de publicanos, no caso aí de Mateus, que veio a ser discípulo de Jesus. Então Jesus, ele recebia esse tipo de gente.
não para que eles permanecessem nas suas práticas, né? Mas para que eles fossem transformados, né? Então, a transformação que existe em Cristo leva as pessoas a uma mudança de atitude. Como eu gostaria que todo esse movimento, eu vou chamar de evangélico, que está acontecendo no governo federal, atingisse o coração dessas pessoas. Porque se o evangelho realmente atingisse o coração desses políticos, a coisa mudaria. Porque quando Cristo muda a vida da pessoa, ela muda de atitude, ela muda de referências, ela muda suas referências, ela muda a sua forma de fazer, ela tem desejo de consertar o que foi quebrado, né? Então é muito, muito complicado. Mas a minha questão aqui é que Jesus ele deseja misericórdia e não sacrifício. E misericórdia é um negócio bastante interessante, porque o que nós mais temos hoje é o oposto disso, né? São pessoas que olham para as outras com um olhar de julgamento e com um olhar de exclusão. As pessoas excluem as outras. Então, Jesus ele nunca teve essa postura, ele pede de nós que também haja essa postura. E por que tem esse dilema de misericórdia e não sacrifício, né? Porque na cultura judaica, principalmente os mais ricos, né, eles tinham a noção de que eles podiam errar e depois trocar o perdão daqueles erros por um sacrifício qualquer, né, por um ato religioso. E Jesus ele considera, né, como muito mais válido a vida daquele que tem uma postura diferente dessa, uma postura de olhar para o outro não como sendo o outro inferior, mas como sendo o outro tão capaz de errar como a gente, né? Então, essa misericórdia é você olhar que existe uma miserabilidade no outro que também existe em nós, né? No fundo, todos nós somos alvos da graça de Deus, e se não fosse essa graça, nós não teríamos acesso ao Pai. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para a gente terminar é a seguinte: como é que Deus prova a sua misericórdia nos dias de hoje, e como, né, nós podemos ser misericordiosos também no momento que nós estamos vivendo? Bom, Deus prova o seu amor para conosco, né, tendo nos amado primeiro. Então, Deus nos amou primeiro. O cristianismo ele tem uma característica interessante. Quando Deus, né, ou seja, a divindade, o divino, é Deus que se preocupa com o homem caído e vem até esse homem para resgatá-lo. Quem trabalha para o resgate é Deus. Diferente de outras religiões que nós temos no Brasil, que é o homem que trabalha para ser salvo. Então, o movimento é de Deus para o homem no cristianismo, e não do homem para Deus, como acontece em outras religiões, mas tem acontecido também dentro do cristianismo, né? Muitas igrejas, muitos pregadores, por não compreender o que é graça, não compreender o que é salvação, não compreender a verdade do evangelho, têm transformado os seus discursos num discurso de troca, onde o homem tem que trabalhar, né, para ter essa ligação. Não, foi Deus que nos amou primeiro, foi Ele que se sacrificou, foi Ele que quis nos salvar. A ordem do caminho é outra, né? Então, uma hora a gente fala desse assunto com mais profundidade, mas Deus prova a sua misericórdia, né, para conosco por nos amar, e nos amar sem pedir nada em troca, né? O que Ele pede de nós é obediência, né? Arrependimento e obediência. A gente não tem que fazer um sacrifício para chegar a usufruir da misericórdia de Deus. E como nós podemos demonstrar misericórdia para com as pessoas que nos cercam? Bom, vamos lá. Aqui é muito importante. Primeira coisa, nós não podemos nos considerar maiores e nem melhores.
Por mais que você seja ético, busque ter uma vida correta, ainda assim você não é maior e nem melhor do que ninguém. Porque diante de um Deus santo, todos nós somos pecadores e precisamos da graça dele, do amor dele para nos salvar, para nos resgatar. Então, quando eu consigo olhar para as outras pessoas como sendo uma pessoa tão necessitada de Deus quanto eu, as minhas atitudes são diferentes. Então, eu não faço para ajudar, tá entendendo isso? Eu não vou ajudar o perdido. Não, eu também sou perdido, eu também preciso de Deus. Né? Talvez eu esteja num passo um pouco mais à frente, porque eu já reconheci isso em mim. Mas eu não sou melhor do que o outro. Então eu exerço misericórdia quando eu começo a olhar para o meu próximo como sendo alguém igual a mim, tão carente de Deus quanto eu. E se eu, por um acaso, estou com um passo a mais, porque eu já reconheço a minha realidade, já sei quem é Deus, isso não me faz melhor. Isso só me faz mais responsável, só me dá mais responsabilidade de passar isso para as outras pessoas. Então que Deus nos faça amar e ter misericórdia um dos outros. E nesse momento de confinamento, eu quero dizer uma coisa para você. Se você puder ajudar um idoso, se você puder ajudar alguém que está muitas vezes sozinho, não tem muitos parentes para ajudar, faça. E quando você fizer isso, saiba que é como se você estivesse fazendo para Deus. É como se você estivesse fazendo para Jesus. Amém? E eu quero orar com você, para a gente encerrar.